Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço que luta por mais emprego e menos impostos. Hoje nós temos a grande satisfação de receber o Everardo Maciel, que foi ex-secretário da Receita Federal, fora de outros postos que ele já teve no governo federal. E hoje é consultor tributário. Uma das pessoas mais lúcidas que eu conheci e que conheço, tenho o prazer de ser amigo dele. Everardo, prazer em revê-lo e muito obrigado por estar aqui hoje nessa nossa entrevista. E como sempre, a primeira pergunta cabe ao Roberto. Everardo, eu vou começar com uma pergunta bastante simples para a gente iniciar esse nosso programa. O Brasil todo, na área empresarial, as pessoas que trabalham, têm um emprego, pagam imposto de renda, sempre escutam falar numa tal de guerra fiscal, que um Estado cobra uma coisa, o outro não paga. E a solução para isso, no conceito dos empresários e da população em geral, é que nós precisaríamos uma reforma tributária. Só que essa reforma tributária é muito falada, mas ela acaba não chegando nunca. Essa reforma tributária, ela é necessária? Ela existe essa possibilidade? Ou é uma ficção? Bom, se a primeira pergunta é tão simples quanto essa, eu fico imaginando as outras. Vou começar a responder. Dizer o seguinte, a gente tem que compreender alguns fatos que são da realidade. Os sistemas tributários, todos eles, do mundo inteiro, são imperfeitos. E são imperfeitos pela simples razão que eles são criados, concebidos, discutidos por políticos que respondem a tensões políticas. Sistemas tributários não são elaborados por tributaristas, mas são políticos, são parlamentares no exercício da representação popular. É assim todo mundo. Segundo, sistemas tributários, todos eles são complexos. E tão mais complexos quanto mais complexa for a realidade que eles tentam interpretar. Por isso mesmo, dito isso, por conta dessas tensões políticas e complexidade, eles, com o tempo, tendem a degradar-se. Por exemplo, nós tínhamos um ICM no Brasil, que precedeu ao hoje ICMS. Poucos sabem, o ICM no Brasil foi o segundo IVA, segundo Imposto de Valor Agregado da humanidade. Só existia antes na França. O ICM, pela Constituição, tinha uma alíquota única. Uma alíquota única. Depois disseram, vamos modelar um pouco isso. Aí inventamos a redução de base de cálculo, que é o mesmo que reduzir a alíquota, mas não é, formalmente, mas produz o mesmo efeito. Então, isso para dizer o seguinte, os sistemas tendem, por força dessas mesmas tensões políticas, a com o tempo se degradarem. Então, a reforma é um processo, não é um evento. É exatamente a tentativa de aproximar esses modelos, que são complexos, que são imperfeitos, que têm da degradação, a modelos abstratamente mais corretos. E esse processo é contínuo. Não existe um dia da reforma tributária. Não existe uma reforma tributária. A discussão sobre reforma tributária é uma discussão permanente em todos os lugares do mundo. No Brasil também. Então, o grande equívoco é dizer assim, este ou aquele governo vai fazer a reforma tributária? Minha resposta é não. Todos os governos reformam todo o tempo. A pergunta é a seguinte, esta reforma é uma boa reforma? Aí vem uma outra questão. O que é reformar? De que é que nós estamos tratando? Se reunirmos 10 tributaristas, 10 serão 10 soluções distintas para o modelo tributário, possivelmente todas 10 consistentes. E não necessariamente todas 10 boas ou ruins. Mas, sobre outro aspecto, também pode dizer o seguinte, é que, além das soluções serem diferentes, no caso especificamente brasileiro, existem 3 demandas distintas por reforma tributária.
Há uns que entendem a reforma tributária e demandam a reforma tributária porque entendem que a carga tributária é elevada. Isto é um problema. Outros entendem outra coisa. Eles entendem que o sistema tributário ele é de má qualidade. Isto é um outro problema. Outros, caso particularmente de estados e municípios, dizem que o sistema tributário brasileiro é muito concentrado na União. Isto é um outro problema. Qual o equívoco monumental? O equívoco monumental é reunir essas três demandas. Reunir essas três demandas com uma representação popular, representa, no caso brasileiro, sobretudo estados e municípios, com assento na Câmara dos Deputados. A discussão sobre partilha de renda, quanto fica com a União, quanto fica com o Estado, mata qualquer outra discussão. Fulmina qualquer outra discussão. Então, discussão sobre federalismo fiscal, que é disso que eu estou falando, ou se discute no âmbito exclusivo, para tratar exclusivamente dessa matéria, ou se ela entrar com qualquer outro assunto, ela contamina e fulmina. Carga tributária. Carga tributária não é matéria de reforma tributária difícil. É a mais simples de todas. Carga tributária se reduz com alíquota e base de cálculo. Só alterar a alíquota e base de cálculo. E por que ela não reduz? Por conta daquilo que a explica, que é a despesa. Quem faz carga tributária não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. Aí vemos, nenhuma despesa é órfã. Toda despesa tem pai e tem mãe. Então nós vamos discutir assim, qual a despesa que nós vamos cortar? Vamos reduzir os gastos com assistência social? Vamos reduzir os investimentos públicos? Vamos reduzir os gastos com saúde? Ou os gastos com educação? Qualquer discussão dessa provoca uma meia revolução. Para dizer, na minha despesa, não. Você trata de outra despesa, que essa despesa é essencial. E aí provoca um conflito de interesse, de razões. Quando nós passamos agora do outro lado, para a terceira questão, questão de qualidade, ela não dá para ser tratada nem tratando de carga tributária e, portanto, pode fraudar aquilo que é talvez o interesse maior do lado do contribuinte, que era reduzir a carga tributária. E esse assunto passa a ser um assunto mais próprio dos técnicos, dos tributaristas, no desenho do sistema tributário, que não tem a ver nem com carga tributária, nem com federalismo fiscal. Mas quando passa a discutir agora com esses técnicos, cada um deles tem uma solução. Portanto, de que forma tem que ser tratado o problema tributário? Portanto, ele tem que ser tratado de maneira permanente. Qual a maneira mais efetiva, qual a via mais efetiva para tratar? Jamais a constitucional. Mas quando alguém faz uma reforma grande, que não é pela via constitucional, ela não tem a espetacularidade de uma solução tributária. Só por um projeto de lei, a maior reforma tributária que o Brasil fez desde os anos 60 foi a reforma do imposto de renda feita em 95, feita por um projeto de lei, ou dois projetos de lei, para ser mais preciso. Mas, por projeto de lei, isso não tinha que ser uma coisa, né? Muito pouco. Então, não tem luzes, não tem cenário. Não, então, é tão simples. E o mundo entende que o Brasil ficou com um sistema de imposto de renda, tributação da renda, o mais sofisticado do mundo. Quer dizer, porque também pouca gente sabe disso ou reconhece isso. Vejamos uma outra coisa. O tratamento de microempresa. Uma coisa tão modesta, era um projeto de lei, quando se criou o Simples. Então, ele não tem o charme que teria uma mudança. Mas funcionou muito, né? Mas é disso que eu estou dizendo. Tanto o Simples como o imposto de renda solucionaram. Mas agora, aí é o as seguinte, outras a gente não consegue solucionar. Eu continuo a resposta. Eu estou dizendo assim, entrou, mas todas as vezes que se resolver o outro, se busca uma emenda constitucional. Quando busca a emenda constitucional, reúne questões como vinculação, partilha e coisa desse gênero, que fulmina a discussão sobre o resto. Porque nós passamos a tratar com interesses federativos, interesses corporativos. Então, o que eu quero dizer, tem a terceira parte. Problema tributário tem que ser tratado pela via processual mais econômica. Quero dizer, se pode ser uma instituição normativa, não use um decreto. Se pode ser um decreto, não use uma lei. Se pode ser uma lei, não use uma lei complementar. Se pode ser uma lei complementar, não use emenda constitucional. Quando abre a discussão em emenda constitucional, é a hora que comparecem às compras todos os lobbies. Então passa uma discussão de força de lobbies que, por sua vez, todas as vezes degradam ainda mais o sistema tributário. Todas as mudanças constitucionais brasileiras, desde os anos 60, todas, eu estudei uma a uma, todas conseguiram piorar o sistema tributário brasileiro, porque é um erro metodológico. Agora, Everaldo, você falou uma coisa, acho que é uma das grandes reformas tributárias que foi feita no país, foi exatamente o Simples Federal, que conseguiu colocar na formalidade
milhões de empresas, né, no momento. E agora foi implantado o Super Simples, que ampliou um pouco, mas criou uma série de artifícios ou complementações que acho que dificultou um pouco até o Simples Federal, que era bem simples. O que você acha de diferente o teu Simples Federal e o novo Simples Super Simples? Bom, vamos dizer o seguinte, não era o meu Simples. Mas foi você que praticamente... É o Simples do Congresso. Mas foi você que idealizou. Só uma participação técnica, também só de parte. Eu prefiro dizer que foi produzido pelo Congresso Nacional. Mas assim, a diferença entre o Simples que existia e o Simples que existe hoje é muito simples. É que o primeiro era simples, o segundo é complexo. Sim. É tão complexo que chega a ser objeto de uma caricatura. E eu vou mostrar, pela caricatura, mostrar a complexidade dele. Quando se busca um sistema simples, é um sistema onde se renuncia ao detalhe. Se algo é detalhado, né? Portanto, a simplificação, mas quanto, portanto, mais detalhado, menos simples é. O Simples Federal consistia antes existente, consistia em simplesmente multiplicar uma alíquota pelo faturamento, pela receita bruta. E não há algo mais simples que isso. Não, agora nós temos que verificar o tipo da natureza da empresa que está enquadrada no Simples, para enquadrar algumas vezes em tabelas, para enquadrar inclusive em gráficos. Tabelas. E além de fazer tudo isso, jogar para reduzir alguns tipos de receita, umas que ingressam, outras que não ingressam, a tal ponto, que é o aspecto caricato que eu queria destacar, que pela primeira vez eu vi numa lei um pedido de desculpas. Isto, não necessariamente nesses termos, há um artigo na lei complementar que institui o Simples que diz: será disponibilizado, frase não tem sujeito, alguém vai disponibilizar, um sistema operacional para simplificar a apuração do Simples. Eu creio que quem montou aquilo percebeu depois que aquilo está tão complicado que, para prevenir um sentimento de culpa, ele colocou numa lei complementar um pedido de desculpas. Porque isso, rigorosamente, é um pedido de desculpas. Então, veja bem, às vezes, agora voltando na questão da reforma tributária. Então, você veja, a tentativa de buscar uma solução mais abrangente conseguiu tornar complexo o que antes era simples. E discriminou alguns setores. Sem dúvida nenhuma. Usualmente o setor que costuma ser objeto dessas discriminações é o setor de serviços. Pois é o nosso setor, inclusive, que nós representamos. Cada vez mais tem discriminado. Alguns já foram feitas algumas emendas, mas não chegamos ainda ao aspecto. Então, dentro desse processo de simplificação dos impostos, nós temos aqui, você conhece, uma proposta de desoneração do trabalho. Quer dizer, tirar os impostos patronais sobre a folha de pagamento, transformando numa contribuição sobre alimentação financeira. Aí é para simplificar o sistema de arrecadação, dentro do seu princípio de que as coisas têm que ser graduais e colocadas dentro de um aspecto básico. E nós estamos vendo que hoje a carga tributária sobre o salário é muito alta, né? A nossa proposta não é diminuir carga tributária, você sabe perfeitamente. Nós queremos substituir a base tributária apenas. E arrecadar a mesma coisa que está sendo arrecadada hoje, sobre outra forma. Inclusive buscando cobrar sobre a informalidade, porque é uma contribuição sobre a alimentação financeira, busca a contribuição sobre a informalidade, que seria outra forma de você aumentar a arrecadação junto com a diminuição de despesas. Se você busca colocar encargos sobre a informalidade, você aumenta a arrecadação de impostos. Como é que você vê essa nossa proposta, Adriano? Veja bem, primeiramente começando concordando no início da conversa, não existe algo mais abjeto na legislação